Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o banco BMG, tá? Um banco aí de baixíssima capitalização de mercado, cerca de 500 milhões. Então a gente vai ver se os números são interessantes, se ele tem potencial para crescer, potencial para pagar dividendos, sem se estender muito, tá? Eu não vou me estender muito aqui na introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim como a gente fala em todos os vídeos, eu peço para vocês comentarem aqui embaixo, deixarem seu joinha aí, alguma crítica também para a gente estar melhorando, tá? Não estou isento de erros, apesar de ser analista de valores imobiliários. Alguma sugestão de empresa, tá? Já sugeriram, né, pessoal? Eu estou anotando aqui algumas sugestões, a Engie, a Blau. Eu vou estar fazendo os vídeos aí, os próximos vídeos. Deixar seu joinha, se inscrever no nosso canal e seguir a nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo e no banner também, né? Eu mudei aqui o banner do canal, se vocês acharem também que melhorou. Eu comecei o canal com um amigo, mas aí eu estou prosseguindo sozinho. Um amigo aí que também é um investidor, mas não tem certificação. Então, sem se estender muito, pessoal, vamos lá para análise do banco BMG, tá? Código de negociação BMG B4, tá? Cotação 2,61, mas não é a cotação que a gente seguia, né? Sempre lembrando, é o valor de mercado e capitalização de mercado baixinha, né? 556 milhões. O banco que caiu bastante desde o IPO, né? Por isso que a gente fala, né, que é perigoso você investir em empresa no IPO, não tem porquê. Então a gente vê aí um ano do IPO, né, mais ou menos. Só abrir o Open Board aqui. E a gente viu aí diversas empresas caindo. Não que as empresas tenham ficado ruins, tá? Isso daí não quer dizer, porque às vezes alguns influenciadores, algumas casas de análise, deixam a entender que a empresa ficou ruim, só porque estava super precificada lá no IPO. Não disse que a empresa era ruim. Não tem nada a ver, tá? Tem empresa que caiu muito porque é de crescimento, porque tem que se alavancar, ou porque não vai conseguir se alavancar com a taxa de juros em alta. Empresas que estavam crescendo muito com a taxa de juros, com a economia acelerada, né? E aí acaba caindo um pouquinho quando a economia desacelera, né? O caso da Home 3, que é uma empresa do setor industrial, depende muito do macroeconômico. Então, não é porque a empresa caiu aqui pra caramba que a empresa ficou ruim. Mas eu nunca olhei o Banco BMG, né? Vou dar uma olhada aqui. Capitalização de mercado bem baixinha. Vamos dar uma olhada no site de RI deles. E a gente vê se saiu os resultados do segundo TRI de 2022, né? É um banco aí que tem até um foco, acho que em pensionistas e tal. Já saiu o resultado do segundo TRI, vamos olhar o release de resultados. Do segundo TRI de 2022, né? Até aqui no início, né? 11 milhões de clientes em junho de 2022, crescimento de 41%. Então a gente vê aí que do ponto de vista do crescimento, né? Crescimento da base operacional, a empresa crescendo bastante, né? Aqui nos últimos 12 meses. Total de 58% possuem produtos de crédito, né? Mas possui produtos, né? Aumentamos em 60% a quantidade de contas nos últimos 12 meses, atingindo 7 milhões de contas digitais. É um banco que tem focando no digital, né? Até ter patrocinado a maioria dos clubes brasileiros. Emissão privada de letra financeira, 251 milhões. O que a gente tem que acompanhar também, essas empresas de crescimento, daí até vieram me perguntar já há um tempo sobre a Sinqia, né? Uma Sinqia é uma empresa que eu não gostava muito, tá? Ela tá mudando um pouquinho porque ela era muito focada no crescimento inorgânico, mas não só por conta disso, é uma empresa que saía fazendo compras o tempo todo, um monte de compra, um monte de aquisição, e às vezes algumas compras não agregavam muito, né? Não ia dar um retorno na receita, um retorno. Às vezes era uma empresa pequenininha, empresa pontual e tal, e a empresa, pior disso, né? Saía comprando tudo e ficava fazendo emissões de ações recorrentes. Eu até fiz um vídeo aqui da CVC aqui no canal, que está diluindo os acionistas. Então, às vezes, a empresa pode estar fazendo aquisições, pode estar crescendo, mas se ficar fazendo várias emissões, que foi o caso da Sinqia, você acaba diluindo os investidores, né? Principalmente a gente, que é investidor pequeno, né? Então aqui no caso ela fez uma emissão privada, né? Então tem que acompanhar. As letras são elegíveis para a composição da Basileia, estão refletindo o capital nível 2, tá? Índice de Basileia deles, deve ter mais abaixo falando. Em linha com a nossa estratégia, criamos ecossistema de startups. Então eles estão investindo aí, né? Fintech que atua no desenvolvimento, licenciamento, manutenção de software especializado em chatbots. Não vejo isso aqui como muito interessante, né? Inclusive, eu tenho conta no BMG, eu acho o atendimento deles assim de inteligência artificial meio ruim, esses chatbots eu não gosto muito, mas primeiro banco brasileiro a apoiar a agenda de positiva de governança, né? Iniciativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Isso aqui é bem interessante, inclusive o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa fica aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, lá na UFRJ, na URCA. Então é interessante, né? Que falando em fórum de LGBT, então aqui é mais questão social e tal. Falando aqui de alguns números, né? Carteira de crédito deles.
Teve um crescimento, então eles também estão conseguindo crescer a carteira de crédito. Lucro líquido de 100 milhões, em linha com guidance. Então, assim, isso aqui é interessante, né? Porque eles estão prevendo um crescimento, né? O guidance, e eles estão cumprindo aquilo que eles preveem. No segundo tri, aqui no primeiro semestre, né? Segundo tri, 52 milhões. Um retorno sobre patrimônio líquido médio de 5,5%. Ainda baixinho, né? Margem financeira líquida, 970 milhões. Patrimônio líquido, 3,8 bi, que não é muito o que interessa, e o Basileia, 13,4. 15% é um índice ótimo, mas como é um banco de crescimento, né, eu acho que 13,4 está até um indicador ok. Então parece que os números estão aqui nos destaques, né? Aqui tem os indicadores, né, para a gente dar uma olhada mais por alto. Então aqui lucro líquido, né, subindo de um trimestre para o outro, né? Empresa de crescimento é sempre bom de acompanhar para um trimestre imediatamente anterior, já falei isso, porque quando a gente olha para o trimestre do ano anterior, teve até uma queda, né? Teve até uma queda para o ano anterior. Então, assim, no ano anterior eles estavam até mais fortes, mas de repente, não sei se pode ser por conta da pandemia, porque eles investiram muito em banco digital, patrocínio em clubes, né, que eu falei, e aí pode ter dado uma ajustada aqui para esse ano, mas a gente vê que em relação ao primeiro tri cresceu, retorno sobre operacional sobre ativo médio, né, tem outras métricas aqui, ROA também, né, sobre ativos totais, mais ou menos em linha, né, margem financeira líquida crescendo em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano anterior. Aqui em relação a receita, parece que é margem líquida, né? Deu uma caidinha, mas tranquilo. Índice de eficiência crescendo. Inadimplência controlada, né? Mas é maior até do que outros bancos, né? Eu fiz do Banco Banestes aqui, né? Que é um banco... Achei um banco até surpreendente, né? Estável para dividendos. Tem um índice de inadimplência menor, tá? Do que o BMG. Não é um índice ruim, tá? Mas a gente vê aqui, tá até controlado, né? Em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano anterior. Mas aqui no semestre também, né? A gente vê que o semestre é bem melhor, tem o número de semestre. Mas é um número um pouquinho maior do que o Banestes, por exemplo, do que outros bancos pequenos, né? O índice de cobertura tranquilo, índice de Basileia deu uma recuada, né? Principalmente aqui no semestre. Estava até acima de 15%, mas ainda está ok. E lucro líquido contábil, qual aqui o recorrente, né? Vamos ver aqui mais embaixo se tem mais alguma coisa interessante. Aqui a carteira de crédito, a gente vê que eles estão crescendo, principalmente varejo, né? Então o foco deles é pessoa física. Crescendo bem, né? Frente ao primeiro tri e frente ao ano anterior, no segundo tri, né? Isso é muito bom, né? O atacado eles também estão conseguindo conquistar um pouquinho, né? Bem interessante. Em ambos os períodos, né? No primeiro tri e no ano anterior. Um caixa aí robusto. Esse caixa total aqui, número 11, significa disponibilidade. É a caixa robusta, né? 3,7 bi. Aplicações financeiras, títulos públicos, né? Excluindo as operações compromissadas na contrapartida. Ativo, patrimônio líquido e tal. Bem tranquilo, né? Então a empresa tem caixa também, né? Banco confunde um pouquinho o patrimônio do banco das pessoas. Aqui falando dos clientes, né? Então é o que eu falei, né? Eles têm clientes consignáveis, né? Pessoal aí que tem consignado, servidor público. Oferecendo aí parceria de Banking as a Service, né? Inclusive, principalmente com os bancos, né? Com os bancos não, com os clubes, né? Eu falei aqui, é clube de futebol, né? Eu sou vascaíno, para quem não sabe, né? O Vasco tem o Vasco BMG, acho que tem o Corinthians BMG, Timão BMG. Todos os clubes também estão fazendo aí, o Atlético Mineiro, Galo BMG. Então é mais ou menos isso aqui. Cliente mar aberto, que não se encaixam em perfis específicos. Aí eles oferecem cartão de crédito dos clubes, enfim. Evolução dos clientes. Então o banco está crescendo, né? Atuação digital, aqui tem aqui, né, as parcelas dele, né? Aí tem aqui a plataforma dele de empréstimo, né? O Help, crescendo bastante o número de lojas. O Banco BMG, o total, 7,4 milhões de contas. Lojas de varejistas, correspondente e tal. Funcionários PJ, então a gente também está capturando aqui, né? Folha de pagamento, bem interessante, né? É um banco ok, tá, pessoal? Não é um melhor banco do mundo, mas é um banco ok e vem crescendo, né? O ponto de atenção é a questão da inadimplência que a gente viu ali. Questão de marketplace de produtos, realmente também tem lá na questão dos clubes, né? Poupa para mim, isso aqui é mais... Toda a plataforma tem, né? Eles dão cashback. Tem uma questão lá de guardar dinheiro, né? Que é o Poupa para mim. Marketplace de produtos, também as empresas vêm oferecendo isso, serviços bancários, né? Cliente Granito, né? Que eles falaram que tem parceria. Que eu acho que é mais pessoa jurídica, né? Redes franqueadas também, eles
Até reduziram um pouquinho a quantidade de lojas, né? De repente está enxugando um pouquinho. Mas os franqueados estão maiores e esse CB fácil reduzindo. De repente é uma estratégia deles, né? A Help é uma loja de crédito. Aqui não está falando, aqui no release não está falando exatamente. Esse CB fácil, o que é? Balcão Granito, balcão de vendas Granito é composto por mais de 600 consultores regionais, é o que eles falam lá em cima, também está em crescente, né? Questão do Granito, né? Cliente Granito, tanto Granito como BMG crescendo. Volume transacionado, né? Crescente também, então a gente vê que eles estão capturando bem. Participação aí dos clientes. Evolução da carteira, evolução da quantidade de cartões. Inadimplência, até aqui tá falando por carteira E e H, né? Porque a inadimplência consolidada lá, aqui é E e H, não sei exatamente o que é esse E e H. Vamos ver se aqui eles falam. Aqui eu não tô conseguindo achar. Aqui eles estão botando que deu uma caída, né? Na inadimplência nessa carteira E e H, mas a gente viu ali que no consolidado, um nível maior, né? 4,5. Crédito pessoal. A originação, a gente vê aí que teve um boom aqui, antecipação de FGTS, né? Cartão de crédito aberto. Também estão investindo agora nessa parte de seguros, né? Acho que eles vão criar um braço aí do BMG Seguros. Então eles vai separar a companhia, né? A gente vê que eles querendo capturar bem aí, se tornando um bancão, né? Atacado, na inadimplência do atacado a gente viu que caiu bastante aqui, né? Bem interessante, né? Tava em alta, eles deram uma enxugada aí nesse segundo tri. É para você ficar acompanhando, a gente vê que o nível é um pouquinho maior. BMG Seguro e tal. Aqui mais os números que a gente já tinha visto, né? Release de resultados. Pô, release bem grande, né? Despesa de pessoal, que acho que aqui embaixo deve ter algum gráfico. O índice de eficiência deles melhorou, né? Metodologia do cálculo, tem até a metodologia aqui, ó, despesa de pessoal, mais outras despesas operacionais líquidas, dividido pelo resultado de intermediação financeira antes do PDD. Mais receita e prestação de serviços, mais despesa tributária. Então a gente vê que eles vêm conseguindo controlar os custos aí, né, de pessoal, frente à sua receita, né, de intermediação financeira, ganhando com float dos clientes. Tem até fala, criação de valor. Aí fala aqui de fusões e aquisições, para criar valor para acionista, investir, Granito, BMG Corretora de Seguros, BMG Seguros, Araújo Fontes, criação de novas unidades, né? Banco Digital PJ, ampliação de canais e criação de novos produtos, atacado, software as a service, crédito para pequenas empresas, esses certos aqui, eficiência operacional, estão investindo aqui também em crescimento operacional, né? A Irani, que é uma empresa aí completamente diferente, né? Falando de commodities, é uma empresa focando no operacional, né? Na eficiência. E aí entra um pouquinho de resultado das investidas, né? Às vezes entra ali como equivalência patrimonial também no resultado do BMG, não sei se vai ter aqui um release consolidado, até aqui, ó, equivalência patrimonial crescendo um pouquinho, né? Crescendo bastante no semestre, né? Por conta dessas investidas. A gente vê boa parte aqui, corretora de seguros, é aquela CB fácil, né? Que eu não sabia exatamente o que era. Tem a BMG Corretora de Seguros, parece que eles vão desmembrar esse braço de corretora de seguros. O grosso vem deles, né, de seguros. Então por isso que eles querem desmembrar, né, para tentar ganhar um resultado mais forte aí na parte de seguros, capturar float dos clientes, né, que é a estrela aí, né, do mercado de seguros. É muito fácil de ganhar dinheiro, né, quando está em alta taxa de juros, quando está em baixa também ganha com o operacional. Então acho que não tem, aqui tem evolução, estrutura, captação com o mercado, né? Depósito, né? Boa parte dos clientes. Sessões de securitização, ainda é bem baixinho, 5,4%. Não tem muito mais o que falar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem um guidance, né? Interessante, então eles vêm projetando aqui um crescimento ainda da carteira de crédito. Já foi realizado, né? Primeiro semestre de 2022, esse crescimento da carteira de crédito total, 17,21. Margem financeira ainda está em curso. Custo de crédito, despesa PDD, crescimento mais bem tranquilo, né? Então eles vêm controlando, né, essas despesas operacionais e tal. Resultado das investidas, né, equivalência patrimonial crescente também. Despesas não decorrentes de juros, cresceu um pouquinho, né, por conta da inflação, mas não tanto. A gente vê aí crescimento controlado e crescimento da carteira de crédito. Então a empresa vem focando bem, né, operacionalmente, né, o modelo de negócio. Também aqui do ponto de vista financeiro, índice de eficiência. Aqui tranquilo.
retorno operacional sobre o ativo maior que 15%, então eles vêm conseguindo atender o guidance deles, né? E eles têm uma nota boa aqui, isso aqui não faz muita diferença pra gente, né? Mas uma nota boa aí das agências de regulação, né? De nota de crédito. Então, pessoal, BMG é um banco aí, banco de crescimento, baixo valor de mercado. Eu acho que tem potencial, sim, para subir. A gente vê que vem atendendo aí o guidance. Ponto de atenção a questão do índice de inadimplência. Eles divulgaram até alguns índices aí de acordo com algumas carteiras, mas a gente vê que consolidado está um pouquinho mais elevado até que o Banco Banestes, que eu falei um pouquinho anterior, né, em outros vídeos. Mas achei um banco interessante, tá? E tem potencial sim para continuar crescendo. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e segue a nossa página do Instagram. Valeu, forte abraço!